Deus seja louvado. Amém. 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 Meus irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus o livro de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 21, que vai ser a segunda parte. A primeira nós lemos, que foi um endemoniado ali, né, que foi curado lá de Gadareno. E agora, a partir do versículo 21, nós vamos falar sobre ali a cura, né, da filha de Jairo, da mulher que tinha um fluxo de sangue. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se todos acharam, irmãos, então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dize: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem ou a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram uns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tema, só crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e o que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Amém, né? Deixa eu liberar. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querida Irmandade, aqui nós vemos, veja nessa passagem que nós temos aqui, glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele já tinha
saído, né, ali daquela região dos Gadareno, e ele passou para outra banda, como está aqui escrito. E quando ele chegou, irmãos, glória ao nome do Senhor, ajuntou-se ali uma grande multidão. No versículo 21 você vê que uma grande multidão estava ali junto do mar. E eis que naquele momento chegou aqui, irmão, o príncipe, olha só, um dos principais da sinagoga. Então, era um dos principais que estava ali, né? Glória ao nome do Senhor. E o nome dele era Jairo. E quando ele viu o Senhor Jesus, nós vemos aqui, né, que ele prostrou aos pés do Senhor Jesus e ele estava rogando muito ao nosso mestre, glória ao Senhor Jesus, porque, irmãos, ele estava preocupado, pois a filha dele já estava indo à morte, e ele clamava pelo Senhor, pedindo que o Senhor fosse até a casa dele. E o Senhor de prontidão, irmão, aqui nós aprendemos juntos, e todos que têm necessidade, Jesus nunca nega, irmãos. O Senhor Jesus, ele é pronto para nos ajudar. Você vê que aqui ele fez a mesma coisa. Claro, ele ia seguindo, né? E aqui nesse caso, Jairo, para ir até a casa dele. E Jairo, glória ao nome do Senhor, e quando eu estava indo com ele, a multidão também seguiu ele, irmão. Uma multidão muito grande acabou seguindo ele. E só que tem um detalhe que eu precisava falar com vocês aqui para vocês entenderem. Por que que Jairo, sendo um dos principais ali da sinagoga, por que que ele foi em encontro do Senhor Jesus? Por que que lógico, tinha médicos naquela época, e por que que ele foi em encontro do Senhor Jesus? Sendo que muitos fariseus eram contra Jesus, inclusive Jairo fazia parte desses principais, né, desses fariseus, saduceus, enfim, mas ele foi atrás. Por quê? Ele também tinha conhecimento das Escrituras Sagradas. O que que aconteceu? Por que que Jairo falou desta forma, irmão? Como nós estamos aqui no 22, que ele se prostrou e rogou, 23, e ele rogou, venha e lhe ponha as mãos para que sare e viva. Então, Jairo, ele foi ao encontro do Senhor Jesus para pedir para o Senhor Jesus colocar a mão dele. Mas por que Jairo fez isso? Irmão, Jairo estava observando, glória a Deus, porque o Senhor Jesus, todo judeu sabia que o Messias estava para vir. E Jesus tinha as obras que era característica do Messias. Vamos dar uma observada? Isso impulsionou, claro, que Jairo deve ter observado isso. Vamos ver aqui, no próprio capítulo de Marcos, no primeiro capítulo, vamos ver aqui o versículo 31 do 1 de Marcos e o 41 também. Observa aqui, ó, olha o que diz aqui, ó. No versículo 31, diz assim, ó, então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão e levantou imediatamente a febre, deixou e serviu-os. Então, ele pegou a mão da sogra de Pedro. Quando ele tocou nela, ela ficou imediatamente sã. Isso é uma característica do Messias. Aí, no versículo 41, aqui nós já vemos a cura daquele leproso. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse, quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Percebeu que o Senhor Jesus tocava na pessoa e todo tipo de enfermidade era curado, qualquer um que fosse. E depois nós podemos ver isso também, irmãos, a continuação no capítulo 6 de Marcos. Vamos ver em Marcos capítulo 6, o que diz aqui, ó. Marcos capítulo 6, no versículo 5, diz assim, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Quando o Senhor Jesus põe as mãos, o milagre é feito. Glória a Deus. Agora vejamos aqui, vamos ver uma outra confirmação. Por isso que Jairo confiou em Jesus, percebeu, porque todos que Jesus colocava a mão, todos eram libertos. Então, irmãos, a filha dele já estava à morte e morreu. E ele foi lá pedir para que ele colocasse a mão.
Era uma fé muito grande. Vamos ver em Marcos, também no capítulo 7, versículo 32, para nós observar as características que o Senhor Jesus fazia ali, os milagres dele. No versículo 32 diz assim: trouxe-lhe um surdo que lhe falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Observe, irmãos, ali estavam rogando que colocasse a mão sobre esse surdo. E o Senhor, vocês podem ver isso aqui depois, a obra é feita. Vamos ver também uma outra passagem no próprio livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 23, diz assim, ó: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes a mão, perguntou se via alguma coisa. E levando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. E depois tomou, né, e depois disso, tornou pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Veja, irmãos, o toque do Senhor Jesus. Quando ele põe as mãos dele, o milagre acontece, a obra é feita. Por isso, irmãos, nós temos que sempre pedir ao Senhor: Senhor, põe as tuas mãos sobre a minha vida, põe as tuas mãos sobre tudo que você tem, irmãos, que seja a tua enfermidade, e crê no Senhor, Ele pode fazer um grande milagre. Agora, aqui nós vamos ver no próprio livro aqui de Marcos, no capítulo 5, versículo 28, que nós lemos aqui, né? Nós vamos ver aqui no versículo 5, capítulo 5, versículo 28, vemos aqui que a própria mulher, né? Eu vou ler até o 27 para vocês entenderem melhor. Ouvindo falar que de Jesus, veio por detrás dele a multidão, e tocou-lhe nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa aqui, ela tocou, ela teve uma fé muito grande de tocar nas vestes do Senhor Jesus. Então, irmãos, observamos e aprendemos com esta obra de Deus. Sempre, irmão, nós temos duas formas. Primeiro, buscar para receber, bater, abrir, né? Tocar na misericórdia do Senhor Jesus e pedir para Ele também tocar em nós. Quando Ele toca em nossas vidas, nas dificuldades, nas enfermidades, irmão, nós somos curados de todo tipo de enfermidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos dar aqui a continuidade, tá? Então, nós vemos aqui, irmãos, que nesse versículo 23, glória ao nome do Senhor Jesus, como foi tudo isso que nós conversamos sobre o que Jairo pediu que colocasse as mãos. Então, a fé de Jairo era muito grande. Louvado seja Deus. Então, ele sabia, todos esses versos que eu coloquei, capítulo aqui, mostra que Jairo estava ciente de Jesus. Bom, e no 24, né? Então, Jesus foi com ele, e essa multidão seguiu, e também estava apertando o Senhor Jesus. E já no versículo 25, irmão, nós vemos aqui que uma certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Irmão, essa mulher sofria de um fluxo de sangue. E esse fluxo de sangue, irmãos, é a parte genitária dela, tá? Seria ela estava tendo muito sangramento, né? Porque as mulheres têm os seus dias, não é verdade? Só que o dela era direto, não tinha, ela tinha essa enfermidade e não tinha quem curava ela. Ela, em outros capítulos, em outro evangelista, né? Ela gastou seu dinheiro com muitos médicos e ninguém curava ela, não tinha como curar. E nós vemos aqui, irmã, no caso dessa mulher, que ela tinha um fluxo de sangue, ela também não poderia estar no meio do povo, porque ela é considerada impura. Vamos dar uma olhada, irmãos, em Levítico, capítulo 15. Vamos dar uma olhada, o motivo de tudo isso. Vamos até lá. Livro de Levítico, capítulo 15, diz assim, ó.
o verso, vamos pegar do verso 19, tá bom? Irmãos, é bem comprido isso aqui, tá bem? Vai até o versículo 33. Eu vou ver até onde eu leio aqui, e depois vocês podem ler em casa, tá bom? Então, aqui fala sobre uma imundícia, tanto de um homem como de uma mulher. No versículo 18, 19 diz assim: Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Então, irmãos, aqui estava vindo um mandamento, porque a mulher ela tem os seus dias, né? Na Bíblia fala costume, mas nos dias de hoje sabemos que é menstruação, e então esse é o fluxo que ela tinha durante 7 dias. E não poderia haver nenhuma relação com o marido, não poderia tocar na mulher durante esse tempo, porque senão seria imundo. E no versículo 21 diz assim: E qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo toda a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre que ela se estiver assentado, lavará suas vestes e banhará com água, e será imundo até a tarde. Só um detalhe, irmão, para vocês entenderem. Hoje existe os mods, né? Hoje existe já uma higienização maior. Mas aquele tempo, e até 50 anos atrás, eu acredito até menos, se usava uma toalhinha, né? Era tudo de pano. Então era menos higiênico, né, irmãos? Ali acabava passando para a roupa íntima, se sentasse em algum lugar, ali passava. Agora você imagina isso lá naquele tempo ainda, bem na época lá de Moisés, tá certo? Então vamos lá. No versículo 23, se alguém tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela sentou, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imundo. Também a mulher, quando tiver o fluxo de seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, o que quer dizer? Aí já mostrou a enfermidade, irmãos, tá? O dia da separação são 7 dias, que no dia de hoje atualizado a mulher está menstruada. Vamos dizer assim para que todos possam entender. Lá no passado falava costume. A mulher ela está no seu costume e no dia de hoje é menstruada. É isso que quer dizer. Tá bem, amados? Então, aqui agora é o caso que já está acontecendo com aquela mulher que tocou na orla do Senhor Jesus. No versículo 25 diz: também a mulher, quando tiver o fluxo de sangue por muitos dias, pode ser meses, pode ser anos, né? Porque vai, volta, vai, tudo fora, desregulado, está totalmente desregulado, né? Fora de dias, por tempo da sua separação, o que quer dizer? Além dos 7 dias, está acontecendo de novo. E quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então, quer dizer, na vida dessa mulher, que foi tocar na orla do Senhor Jesus, ela já estava imunda quase todos os dias, porque ela estava tendo fluxo direto. Irmão, fora isso, a enfermidade, a fraqueza, é um sofrimento. Irmãos, eu vou parar aqui. Depois, se vocês quiserem dar continuidade, vocês podem ler até o final, tá bem? Mas aqui é para você mostrar, aliás, aqui é para nós vermos, irmãos, o sofrimento desta mulher. E quanto isso, ela tinha que estar separada, ela não poderia estar ali, né, juntos com os demais. Então, vocês imaginam, 12 anos, esta mulher sofrendo. O desespero, a angústia, a tristeza. Mas, irmãos, ela também era uma mulher israelita, uma mulher judia, uma mulher que tinha conhecimento da palavra de Deus, porque, irmãos, os judeus, eles tinham bastante conhecimento das palavras de Deus, irmãos. E o Senhor Deus ensinou muito eles e eles levavam a sério. Hoje tem muito crente que não leva a sério as coisas de Deus.
mas naquele tempo eles levavam muito a sério e errava consciente, inclusive, porque era muito claro a palavra de Deus. E hoje, na palavra de Deus é muito clara e tem pessoas que também acabam errando consciente da situação. Então, queridos, tomamos muito cuidado, tá? Porque os outros falam, ah, mas é uma tentação. Jesus diz que tentação vem para todos. Agora, a resistência é nós nos fortalecer no poder de Deus. E a palavra de Éfeso, capítulo 6, diz que nós não lutaremos contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos, as hostes da maldade. São contra as hostes espirituais que nós temos que lutar. São eles que vêm trazer tentação. E como é que nós vamos vencer? Ser forte em Jesus. Toma toda a armadura de Deus e ser forte. E usar a arma principal, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E muitos crentes não usam a palavra de Deus. Ouve e não pratica. Então, aqui fica um alerta para nós, para que nós levamos muito a sério, porque a graça de Deus é maravilhosa. E ele nos comprou com seu próprio sangue para o que nós possamos seguir os mandamentos deles, os ensinamentos dele, a doutrina dele. E bem-aventurado quem entendeu tudo isso, porque verdadeiramente a semente caiu numa terra boa, e essa terra produz fruto. Agora, a semente está caindo em vários solos, em vários corações. Agora, cada coração vai ser avaliado por Deus. É terra boa? Tem espinho? A semente está jogada na beira da estrada e os passarinhos vêm e comem as aves? Ou então também foi em pedregais e outra foi na terra boa, deu fruto 100, 60, 30? Louvado seja Deus, né, irmãos? Então, precisamos rever muito isso na nossa vida. Queridos, então aqui nós vemos, já entendemos aqui a situação dessa mulher, que do versículo 25, que certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Pronto, agora nós já entendemos como era grave o problema dessa mulher. 12 anos, irmãos. Não precisamos nem falar como que estava a saúde dessa mulher, como ela deveria estar debilitada. Oh, meu Deus! E ela lutando pela vida para ver se consegue, né, ser curada. Como foi dito, aqui você vê no versículo 26, que ela havia padecido muito, com muitos médicos. Quer dizer, ela não foi só no médico, foram em vários médicos, né? E os médicos não poderiam fazer nada por ela. E só estava piorando. Quer dizer, ela estava procurando, vamos dizer, os medicamentos daquela época e aquilo estava piorando a situação dela. Irmão, chega uma hora que a pessoa não tem mais nem vontade de fazer mais nada, não é verdade? Você imagina a tristeza e a angústia dessa mulher, mas nada tirou a fé dela. E aí, vem Jesus Cristo, e como foi lido aqui um pouco anterior, como eu já falei para vocês em Marcos capítulo 1, versículo 31 e 41, Marcos capítulo 6, versículo 5, Marcos capítulo 7, versículo 32, Marcos capítulo 8, versículo 23, 25, né? E Marcos capítulo 5, 28. Quer dizer, Jesus tocava e era liberto. E ela, então, quando no versículo 27, ela ouviu falar de Jesus, então ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, quer dizer, tocou na orla do Senhor Jesus. Irmãos, naquele momento, no versículo 28, ela dizia assim, dentro do coração dela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Você viu a fé dela? Ela falou, ela nem chegou a falar com Jesus. E por que ela não falou com o Senhor Jesus? Irmão, eu creio que ela deveria estar tão envergonhada, ela deveria estar tão humilhada, mas tão humilhada, irmãos, que realmente ela preferiu fazer isso ocultamente, só tocar nele. Ela aproveitou aquele momento que todo mundo estava apertando o Senhor Jesus. Mas o que ela sabia que ia ser curada, porque ela teve essa fé. O que ela não sabia foi a virtude que saiu em Jesus, lógico, que curou ela, e Jesus declarou isso. Quem me tocou? Todo mundo ficou, mas mestre, Pedro chegou e falou, mas mestre, todo mundo te aperta, te oprime, ainda pergunta quem tocou. Não, alguém me tocou, porque eu sei muito bem que de mim saiu virtude. Bom, irmãos, então eu gostaria agora que todos entendessem uma coisa.
O que é a orla? Você vê que aqui tocou nas vestes dele, e as vestes têm uma orla. Por que, irmão, que ela foi tocar na orla do Senhor Jesus? Nós podemos ver isso também, que outras vezes, quando Jesus atravessou para ir lá em Gadareno, todos que souberam, quando Jesus chegou naquele lugar, eles avisaram todas as regiões e trouxeram todos os tipos de enfermidade, demoniado, todos para perto de Jesus. E rogavam muito a Jesus que Jesus deixasse eles tocar na orla do Senhor Jesus. E todos que tocavam na orla do Senhor Jesus eram curados. Mas por que eles queriam tocar na orla do Senhor Jesus? Por que, irmãos? Sendo que poderia Jesus expulsar, Jesus falar, mas por que eles queriam tocar? Então, irmãos, nós vamos ver isso, vamos ver isso em Mateus, no capítulo 14, versículo 36. Eu queria só pegar essa parte da orla, tá bom? Nós vamos falar sobre a vestimenta de Jesus, para depois nós dar prosseguimento da palavra aqui, tá? De Jairo. Olha só, no capítulo 14, versículo 36, aqui diz assim, ó. Deixa eu ver aqui, só para não errar. E rogavam que ao menos pudesse tocar na hora. Deixa eu ver se é Mateus mesmo, irmão. Glória a Deus. Mateus, estou no 15, irmão, perdão. É no 14 aqui, ó. 14, versículo 36. Olha aqui, ó. E aqui nós vemos aqui que o Senhor Jesus, né? Ele, ó, pode ver aqui. Eu vou pegar aqui no versículo 34 do capítulo 14 de Mateus, para vocês entenderem aqui a parte que aconteceu. E tendo passado para outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, quer dizer, conheceram Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos que estavam enfermos. Agora, olha o versículo 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, ou dos seus vestimentos. E a todos que tocavam, ficavam sãos, ficavam libertos. Acontecia o milagre. Então, irmãos, é porque naquele tempo, irmãos, os judeus, eles conheciam muito bem a palavra de Deus. Na época de Moisés, quando Deus deu os mandamentos, então tudo aquilo era passado para o povo, tá bom? Então os judeus, eles conheciam muito bem a palavra de Deus e também as profecias, o que Moisés ordenou ali através né? Nós temos vários ensinamentos, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, tem ali também em Deuteronômio capítulo 28, que diz assim, quando deres ouvido a voz do teu Deus e guardando-a, o Senhor te exaltará, né, sobre todas as nações. E no versículo 2 diz assim, né? E essas bênçãos te seguirão e te alcançarão quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus. Então eles tinham conhecimentos, né, irmão? Tem vários, tá? Isso aí é uma delas. Bom, enfim, os judeus eles atentaram então uma característica, porque veio tantos ensinamentos, tantas profecias das palavras de Deus, eles ficaram atentos a uma profecia, que era uma característica que estava no Messias que viria na terra, né? E existia essa profecia, irmãos. Havia uma profecia que dizia que todos que tocassem na orla do Messias seriam curados. Irmãos, a orla, depois eu vou explicar também, quando se fala orla, é também asa. E não é asa de passarinho, não. Eu vou explicar isso para os irmãos. Vamos lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, por gentileza. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Vê como que os judeus, eles tinham conhecimento da Torá, na época chamava Torá, que é o Antigo Testamento, né? Diz assim, mas para vós, os que mas para vós, os que temeis o meu nome, não é para todos, é os que temeis o meu nome, diz o Senhor. Nascerá o sol da justiça, Cristo Jesus, e
cura, trata, não, e cura e trará nas suas asas. Eu vou repetir porque eu acabei errando aqui a interpretação. Ó, vou repetir. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltereis como bezerros da estrebaria. Então veja, ele está dizendo aqui, aos que temeis a Deus, o Senhor diz que nascerá o sol da justiça, o Messias. Irmãos, hoje nós não cremos nisso? Tanto que nós temos até um hino, né, sobre o sol da justiça, que é Jesus Cristo, né? Então está dizendo, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E aqui, irmãos, é que nós temos que aprender, porque não é um passarinho, não é uma ave, mas que asa é essa? Então vamos entender. Para os judeus, irmãos, para os judeus naquela época, quando se falava asa, eles já sabiam que é a orla dos vestidos, né? Das roupas. Então, todos os judeus já sabiam que Jesus fosse realmente o Messias, porque Jesus, irmãos, apenas eles tocavam na orla das suas vestes, seriam todos curados ali. Então, quando eles tocavam, seriam curados, eles lembravam, né? Lembrando-se que a mulher do fluxo do sangue também disse. Ela não falou disso. Se tão-mente tocar nas suas vestes, sararei. Então, ela tinha conhecimento desse livro de Malaquias, capítulo 4, essa profecia, versículo 2. Porque ela também viu, como Jairo também ficou sabendo, que todos que tocavam em Jesus, ou Jesus tocava na pessoa, eram curados. Então, identificou a característica do Messias. Está entendendo? Irmãos, olha que coisa mais linda que nós temos que aprender aqui. Nós estamos falando das vestimentas, né? Então, amados, todos ali sabiam que Jesus fosse realmente Messias. Apenas de tocar em suas vestes, eles seriam sarados. Mas eles tinham conhecimento dessa profecia, que é Malaquias, tá bom? Então, por esse motivo, irmãos, muitos queriam tocar nas orlas do nosso Senhor Jesus, nas vestes dele, pois se ele fosse, né, realmente o prometido das nações, eles seriam curados. E é o que acontecia, eram todos curados. E aqui estava provando. Você acha que os fariseus também não sabiam disso, irmãos? Mas eles eram coração duros, né? Então, com base ao livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, vale lembrar que a asa, para os judeus, ele tem um nome, irmãos. É que para nós que estamos aqui no Ocidente, quando a gente lê, né, que nem Salmo está ali e está guardado debaixo das asas, né, das suas penas, e debaixo das suas asas confiarás, né, estará ali guardado. E queria dizer para os irmãos que aqui no caso, como no Salmo 91, que se fala de asa, como aqui também na orla, asa e orla é uma coisa só. Então, irmãos, os judeus tinham aquela ponta ali, era chamado, né? Eles colocavam o nome de talite, salvo erro, seria o nome de talite, e que esse é um acessório que estava ali da vestimenta dos judeus. É isso que, né, era muito feito, era caro, irmãos, ali era feito de lã, era feito de seda, muito bom. E linho também era feito de linho. Então, essa extremidade, ela tinha umas franjas, e nós vamos ver isso dentro da Bíblia, tá bom? Ela tinha umas franjas ali, e com essa extremidade ali, a cobertura, então, aquelas eram as preces que eles faziam, principalmente no momento das orações, e as primeiras orações que eles faziam. Então, irmãos, nós entendemos tudo isso aqui dentro da palavra de Deus, né? Por esse motivo que todos iam atrás do nosso Senhor Jesus e tocava nas orlas das suas vestes. Só assim para eles saberem que realmente Jesus era o Messias. Então, como eles sabiam, eles estavam vendo, eles tinham a promessa de Malaquias, essa profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Então, a profecia ele tinha, Jesus aparece ali, claro que, perdão, eles não conhecem Jesus, eles só vai conhecer Jesus como Messias se eles tocassem na hora de Jesus.
porque o Senhor, ele estava anunciando o reino de Deus, ele estava fazendo as obras, expulsando o demônio, né, libertando as pessoas, e sabia também que se as pessoas pudessem colocar suas mãos nas vestimentas de Jesus, também seria liberto. E para saber se era isso, eles faziam isso. E imediatamente eles eram, glória ao nome do Senhor Jesus, libertos. Então, então é o verdadeiro motivo que muitos daqueles que tocavam em Jesus, glória ao nome do Senhor, eram sarados. Então, eles sabiam que Jesus era o Messias, por causa da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Então, irmão, e aí, o que diz aqui? Nós vemos assim, por que nós devemos estar debaixo das asas do Altíssimo? Eu só quero voltar aqui um pouquinho, embora nós estamos aqui na passagem de Marcos, mas vamos dar uma olhadinha ali em Salmos 91 para compreender essa asa, que quer dizer a orla dos vestidos. Vamos lá em Salmos 91. Glória a Deus. Olha, no Salmos 91. Salmos 91. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, amados, que diz aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Todos já sabem que direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, né? E debaixo das suas asas. Quando ele fala cobrirá das penas, a gente vai lembrar de um, vamos dizer assim, pode ser uma galinha guardando seus pintinhos, né? Mas aqui, irmão, as confiarás, quer dizer, estará seguro. Essas asas. Então, por que tinha essas asas, que quer dizer as orlas? E a sua verdade e o teu escudo broquel, quer dizer, a verdade é o escudo broquel. Então, vamos entender aqui, meus amados, que essa asa, que ele falou, debaixo das suas asas, né, estará seguro. Então, veja, isso ali era a orla. Por que fazia isso, irmãos? Porque era fácil de compreender. Toda vez que aqueles judeus, eles estavam olhando, né, para as orlas ali, eram guardados, irmãos, bem lá no anterior, Deus deixou uma ordem para eles, tá bem? Que teria que toda vez que eles olhassem para aquela orla, era feito de umas franjas com cores azuis, para eles lembrar dos mandamentos do Senhor. Então, irmãos, aquela roupa era bíblica, é por isso que era uma roupa bíblica, tá bom, irmão? Jesus estava usando, porque nós estamos falando da roupa bíblica dos judeus, tá certo? Então, as vestes deles. E então vocês vão entender aqui que havia muitas roupas que os homens naquela época eles usavam. Vocês podem ver na Bíblia, está escrito túnicas, mantos. Não falava assim da túnica, do manto, né? Então Jesus ele costumava andar com uma túnica. Na maioria das vezes ele estava sempre com uma túnica, tanto que quando ele foi crucificado, tiraram os seus vestidos, lembra dos vestidos, e na ponta tem as suas orlas, as franjas, e também tirou a sua túnica. A túnica eles não puderam rasgar, teria que lançar sorte. Bom, as roupas, elas tinham aquelas características, né, irmãos, que, como diz aqui, que o próprio Filho de Deus mandou fazer, né? Quer dizer, o próprio Deus mandou fazer. Foi o Senhor que mandou fazer essas bordas, que são as orlas, as vestes que tinham as franjas, e nas franjas tinha essas orlinhas aí que tinham esses cordãozinhos azuis. E nesses cordões eles tinham os mandamentos de Deus. Então, toda vez que eles olhavam e andavam e viam aquelas orlas, eles lembravam, tá? Onde estavam nos cordões, estavam ali nas orlas, eles lembravam e viam os mandamentos, eles amarravam aquilo ali. Bom, vamos ver isso aqui para vocês entenderem. Abre o livro de Números, capítulo 15, versículo 38 e 39. Vamos exemplificar essa situação para vocês entenderem, tá bom? Então, naquela época tinha a orla, o vestimento tinha as franjas e tinham vários cordãozinhos com os mandamentos de Deus.
E esse mandamento pode ser encontrado no Velho Testamento agora. Vamos lá. Número, capítulo 15, versículo 38. Deixa eu também abrir aqui junto com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Número 15. Olha aqui. Número 15, versículo 38 e 39. Olha o que diz aqui, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe um cordão azul. Versículo 39. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração e nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Pronto. Agora vocês entenderam, porque lá no tem as roupas dos judeus na época eram roupas bíblicas, porque Deus determinou que esses homens fizessem esse tipo de vestimenta, colocando as franjas, colocando as bordas e um cordão azul, porque todos que olhassem, vendo, é para lembrar de todos os mandamentos do Senhor. Aí faz sentido, né, irmãos? Quando eu li aqui Malaquias, capítulo 4, versículo 2, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é o Messias, Jesus Cristo, e cura trará nas suas asas. É a orla ali, bem na orla, a cura já estava ali entre eles ali. Por quê? Porque todos olhavam ali e lembravam do mandamento de Deus, todos os mandamentos de Deus e a profecia, então eles viram o Messias, e por esse motivo que eles tocavam, né? E todos estavam felizes. Pode ver que todos que eram libertos, uma felicidade enorme, não é verdade, irmãos? Então, a igreja entendeu isso, irmão? Então, a palavra aqui, que se fala borda, que se fala ala, orla e número no capítulo 15, em hebraico, né? Por isso que, irmãos, nós temos que entender muito. Na linguagem hebraica, chama kanaf. É isso que quer dizer, kanaf, que também significa asa. Então, amado, toda vez que vocês lerem aí a Bíblia e ver aí em Salmo asa, você vai lembrar que naquele tempo os judeus, Davi, todos eles olhavam nas vestimentas do sacerdote, dos homens, e ali eles viam aquela franja, e naquela orla havia aquele cordão azul, e quando eles olhassem para aquele cordão azul, é para eles lembrarem de todos os mandamentos que o Senhor ordenou. Então, veja só, olha que obra linda, né, irmãos? E assim, então, eles lembrariam disso. Por isso que o salmista falou que estaria debaixo das asas, né? Que é um escudo e broquel. Aqueles mandamentos do Senhor é o nosso escudo. É o nosso escudo. É isso que ele quis dizer, tá bem? É o que em Mateus, no capítulo 14, diz que muitos corriam para tocar na orla, que quer dizer a asa do Senhor Jesus, e todos que tocavam por Jesus eram curados. Então, queridos, agora, veja bem, o Senhor Jesus foi demonstrado, foi revelado que era Jesus Cristo. A igreja, espero que tenha entendido sobre a orla do Senhor e do seu vestimento, sobre aquelas franjas, era isso que aconteceu. Agora, hoje, irmãos, nós estamos agora na graça em Cristo, o véu foi rasgado, e nós hoje, isso aqui é só para você ver que como a profecia já estava mostrando a vinda do Messias a este mundo dos mortos. E quem realmente temia e guardava a palavra de Deus, ele tocava em Jesus para ver se aquela profecia estava em Jesus. E aí confirmava tudo, irmão. Aquela profecia era tão verdadeira, claro que era, né, irmão? Mas eles precisavam tocar em Jesus. Porque como se não tocasse, não ia acontecer nada. Então, eles tocavam. Foi por esse motivo que essa mulher tinha esse conhecimento. Embora ela se enferma, tudo, mas ela tinha conhecimento da palavra de Deus e da profecia também, do que os profetas estavam profetizando. Mas,
Vamos dar agora continuidade, espero que vocês entenderam, e vamos agora voltar aqui para o Marcos, né? No capítulo 5, no versículo, no versículo 27, né? Ouvindo falar de Jesus, então alguém contou que Jesus fazia maravilhas, Jesus fazia obra, e olha, Jesus curou a sogra de Pedro, ele só tocou na sogra de Pedro, Jesus curou, Jesus expulsou demônio, tinha um leproso, ele pôs a mão, curou, e foi falando, essa mulher ouviu falar do Senhor Jesus, porque todo mundo falava, aquilo lá cresceu muito, irmão. Então, o que ela fez? Louvado seja Deus. Ela veio por detrás, encontrou Jesus, veio por detrás ali, entre a multidão, e tocou no Senhor Jesus. E Jesus, então, ela, no seu pensamento, falou, somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Então, ela lembrou dos mandamentos. E aqui, logo, nós vemos no versículo 29, que secou a fonte do seu sangue. Quer dizer, a fonte da enfermidade estancou na hora. E ela sentiu que seu corpo estava curado. Irmão, você sabe o que é a fraqueza? Fraqueza. E, de repente, ela tem uma energia, volta uma força. Era o poder de Cristo na vida dessa mulher. Mas o Senhor Jesus, logo, né, irmãos, vemos aqui que ele conhecendo esse que alguém tocou nele, conhecendo que o poder, né, que estava em Jesus, a sua virtude, saiu. Então ele voltou para a multidão e disse: quem me tocou? Ixi, irmãos, vocês imaginam, quem tocou? Aí está dizendo, quem me tocou? Mas quem tocou nas minhas vestes? Porque ele sentiu que a virtude saiu pelo seu vestido. Então, na verdade, tocou nas vestes dele. Ela tocou, como dito aqui, ela não tocou no braço dele, ela não tocou no corpo dele, ela tocou na orla do vestido. Então, quer dizer, irmãos, não tem como a pessoa sentir alguém tocar na roupa. Não é verdade? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Olha, aqui está a barra do meu paletó. Se eu tocar aqui bem levinho, eu não vou sentir nada, irmãos. Tá bom? Não vou sentir nada. É o que ela fez, ela tocou só. E a virtude desceu, porque a fé que estava nela curou ela. E a virtude entrou nela ali e fez uma grande obra. E Jesus percebeu porque a virtude saiu dele. Bem diferente, né? Então, irmãos, quem tocou nas minhas vestes? Aí os discípulos, lógico, falaram, mas Senhor, todo mundo te aperta, todo mundo está dizendo, Senhor, Senhor, te oprime. Aí Jesus responde, né? Não, alguém me tocou. Então, a mulher já ficou ali com medo, temerosa, sabia que tinha acontecido. Então, ela estava temendo e tremendo. Nesse momento, o medo, irmão, você vê que ela estava com medo e tremendo. Então, o medo deu desespero no coração dessa mulher. Então, ela não podia mais. Ela teve que se. Olha que é uma pessoa sincera, né? Ela se aproximou. Ela não poderia, irmão, sair correndo entre a multidão e ir embora. Poderia. Mas ela, você vê como ela tinha temor de Deus? Ela tinha conhecimento? Ela foi, se aproximou-se, tremendo e temendo, e prostrou-se diante dele. E aí ela disse toda a verdade, ela contou tudo, qual era o problema dela. Por isso que está escrito aqui, foi porque ela relatou. Marcos escreveu porque ela relatou. Marcos nunca iria saber se, o evangelista Marcos nunca iria saber se ela não falasse. E ela relatou toda a história e ela falou toda a verdade. Aí o Senhor Jesus, olha aqui no versículo 34, ele olha para ela, fala, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Pronto, irmão. Jesus vai e devolve a esperança a ela e devolve a fé a ela, porque o medo tira a fé, viu, irmãos? Quando nós estamos com medo, o medo tira a fé do nosso coração. Jesus, com amor e carinho, ele diz e chama ela de filha. Irmãos, é muito amor mesmo chamar alguém de filho, né? É um modo, é carinho do Pai Celestial, e assim, ele falou, a tua fé te salvou, quer dizer, devolveu a ela aquela esperança, aquele medo foi embora, e ele mostrou que foi a fé dela, ela creu, e ela creu na profecia, que é Malaquias, ela creu nos mandamentos que são colocados, né?
que todos que olhassem para aquele cordãozinho azul ali, lembrassem dos mandamentos, para todos os mandamentos de Deus. Você vê, irmãos, como que Deus... Por que Deus colocava essas coisas? Porque o homem, ele muda de pensamento muito rápido. Muda de pensamento muito rápido. Então, toda vez que ele olhar, ele tinha que lembrar. É a mesma coisa, irmão, eu pegar a Bíblia aqui e levantar a Bíblia e eu lembrar dela. Estou lembrando da Bíblia. Estou olhando para ela, mas tem a palavra de Deus aí. Tá vendo? Então, vamos lá. Aqui, irmãos, então nós vemos aqui que ela foi curada e ela muito feliz. E ainda ele estava falando com ela, quando acabou de falar com ela, chegou alguns dos principais lá da sinagoga e disseram para Jairo, né? A tua filha está morta. Não importuneis o mestre, né? Ou então não enfada mais o mestre. Já morreu. Tipo assim, acabou a esperança, Jairo. Infelizmente não deu tempo, Jairo. Agora precisamos de você lá, porque nós vamos ter que fazer o enterro, o funeral da época, né? Nós vamos ter que ir lá cuidar dessa parte. Irmãos, um homem que estava esperançoso, um homem que teve a resposta de Jesus, disse: eu vou com você, eu vou lá. Quer dizer, Jesus estava numa missão, caminhando para aquele lugar. Aí teve esse momento aqui de intervalo, que é a cura da mulher, e de repente veio aqui um dos principais, os mensageiros, tirando o ânimo de Jairo, tirou a alegria de Jairo, tirou a esperança de Jairo. Irmão, às vezes isso acontece na vida do crente, né? Mas Deus cuida de nós quando os filhos de Deus são fiéis a Ele. Ainda que alguém tenta te arrancar a tua esperança, arrancar a tua fé, o Senhor Jesus vem e Ele vem para fazer uma grande obra na nossa vida, na vida de cada um que realmente teme ao Senhor. Vocês temem a Deus, amados? Vocês temem a Deus de todo o vosso coração? Pode ter certeza que ninguém vai roubar a glória de Cristo e da sua vida. Ninguém vai tirar o que Deus te deu, o galardão, e deu a salvação. Na verdade, o galardão é depois das nossas as obras que nós fazemos em Cristo. Eu quero corrigir aqui. Ele deu a salvação. O galardão é mais à frente, isso eu vou falar com vocês, porque há uma diferença muito grande entre galardão e salvação. Tá bom? Por quê? Porque o galardão é uma coisa e salvação é outra. Muitos vão ser salvos, mas vai perder o galardão. Outros vão ser salvos e vai ter galardão. E isso nós conversaremos lá à frente, não vamos atropelar, porque está tudo escrito aqui na palavra de Deus. Tem uma passagem que diz assim, que todos vão estar diante do tribunal de Jesus Cristo. Todos os cristãos, os crentes. E ali vão ser provados pelo fogo as suas obras. Então vai ter obras de ouro, obras de prata, obras de pedras preciosas, obras de madeira, obras de feno e obras de palha. E todos serão provados no fogo. Ouro, prata e pedras preciosas, elas não serão destruídas pelo fogo, que é o Espírito Santo. Mas as obras de madeiras, de feno, de palha, serão consumidas diante do Espírito Santo. Agora a pergunta é, qual é a obra que nós estamos fazendo em Jesus? É em ouro, pedras preciosas, prata, ou estamos fazendo em madeiras, estamos fazendo em feno ou palha? Como disse, vamos deixar isso mais à frente. Isso é o galardão, tá? É o galardão. Nós vamos conversar mais à frente sobre esse assunto. Vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Jairo perdendo essa esperança, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: olha Jesus devolvendo a confiança, devolvendo a esperança. Não temas, crê somente. E não permitiu, Jesus não permitiu que ninguém seguisse mais. A multidão parou, ele só pegou, nem todos os discípulos seguiram mais. Ele só chamou aqui Pedro, Tiago e João,
que é o irmão de Tiago. Só foram esses três, claro, o pai, né? E aqueles outros mensageiros também tinham que retornar, que era da origem. E ali, só esses que foram. E quando chegou na casa do principal da sinagoga, ali teve um alvoroço muito grande, né, irmãos? E choravam muito, e estavam pranteando. Naquela época, irmãos, também se contratavam pessoas ali para chorar, né? Por causa que é um funeral, e estavam todos chorando ali. E Jesus Cristo, nós vemos aqui, né, amados, que nessa situação, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui que esse alvoroço que nós encontramos aqui, aquele alvoroço, o pessoal chorando, e estavam pranteando muito. Isso aí é um tipo dos funerais lá do Oriente Médio, né, irmãos? Era assim que eles faziam, né? Tinha tocadores de flauta. Isso aí vocês podem ver em Mateus capítulo 9, versículo 23. Vamos confirmar isso aqui só para vocês verem. Ó. Mateus, no capítulo 9. Isso aí era a cultura ali deles da época, né? Capítulo 23. Olha o que diz aqui, ó. Ele dizia, 9, eu estou no 20 aqui, peraí. Olha o que diz aqui, ó. Ó. E Jesus chegando à casa daquele chefe, que é Jairo, né? E vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. Então, tinha instrumentista, tocavam flautas, né? Havia todos esses instrumentos. Aí, as pessoas, ela lembrava que podiam ser amigos, né? Poderiam ser ali também pessoas contratadas. Bom, e assim, eles estavam ali tocando. Jesus chegou ali e disse: por que vos alvoroçais? Por que vocês estão chorando? Ah, irmão, Jesus pega e fala, né, enquanto ele fez a pergunta, por quê? O povo ainda, né, poderia falar assim, Jesus, nem conhecia Jesus. Ia falar assim, aquele povo não conhecia, esses que estavam na casa não conheciam. Aí ele falou assim, poderiam falar desse jeito. A menina morreu, aqui é um funeral. Mas próprio Jesus responde, nem deixou eles responder. Ele disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Irmãos, vamos entender por que Jesus falou que dorme. Nos olhos da carne, nos olhos humanos, a menina está morta. Que nem hoje, se Deus recolhe um irmão ou uma irmã e todos nós vamos lá para o funeral dele, lá no velório, está ele lá sob o caixão, tem um atestado de óbito que ele faleceu tal dia, tal hora, né? Bom, então ele está morto. Concorda? Sim. Mas para Cristo, irmãos, para Jesus, o crente dorme. Por que dorme? Porque quando ele morre, porque do pó vai ter que voltar, né? Nós vemos do pó e do pó vai voltar. Então, para nós aqui na Terra, morreu, tem um óbito. Só que para aquele que morreu em Cristo, aquele que confiou em Cristo Jesus, para Cristo ele dorme. Por que dorme? Porque ele vai para o sono do justo. O corpo tomba à terra e ali ele está indo para o pó. A alma, ele vai para o paraíso, porque a partir do momento que Jesus veio à terra, todo cristão sobe para o paraíso. Mas como isso? Irmãos, observa lá em Mateus, observa que aquele homem que estava na crucificação, aqueles dois malfeitores, um deles disse, Senhor, quando tu estiver no teu paraíso, lembra-te de mim. Jesus olhou para ele e disse, em verdade eu vos digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Então, a alma dele não ficou na terra. A alma subiu, porque Jesus perdoou. E foi o primeiro ladrão a entrar no reino dos céus. Naquele momento. Se vocês olharem em Mateus capítulo 27, vocês podem ver que após a ressurreição de Jesus, vários corpos dos santos foram ressuscitados. E entrou em Jerusalém.
Observa isso, está em Mateus capítulo 27, no versículo 54. Quer? Eu vou ler para vocês, para que vocês possam ver. Abra aí Mateus capítulo 27. Olha para você ver, irmãos, é um mistério maravilhoso. Olha aqui. E é muito profundo. Mateus 27, versículo... Deixa eu achar aqui se é o 54. Não, eu falei 54, mas eu vou no 50. Vamos lá no versículo 50. Ó, aqui está se falando sobre a crucificação de Jesus, né? Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele rendeu o seu espírito. Olha o que aconteceu no 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Agora observa o 52, o verso. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos. Dos santos que dormiam foram ressuscitados. Irmão, isso aqui não foi no imediato, não, tá bom? Foi depois de 3 dias que Jesus ressuscitou, que eles ressuscitaram. Foi colocado aqui para saber que foram ressuscitados. Agora, observa o 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, de quem? Depois da ressurreição do Senhor Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, observa, irmãos, louvado seja Deus. Quem seriam esses corpos santos aqui? Daniel dormiu confiando em Deus, não foi revelado ali em Daniel os livros, os acontecimentos, como se fosse um apocalipse do Velho Testamento, que Deus pediu para ele selar, porque não era para os dias dele, mas para o futuro, que é os nossos dias de hoje. Muito bem, Daniel. E o que vocês podem me dizer, então, de Eliseu, né? O próprio Davi? Então, todos eles, antes de Jesus, a morte tinha poder e retia eles no sepulcro. Por isso que Jó falava, irmãos, que quando ia, o próprio Davi falava: quem vai te louvar na sepultura? Quem vai te louvar no inferno? Seol, que seria a sepultura. Aí ele falou assim: quem? Então, porque a morte segurava ali. Quando Jesus venceu a morte, venceu Satanás, foi dado todo o poder para ele, e ele pegou a chave. E aí, irmãos, todos nós, e o véu rasgou-se, todos nós que cremos em Cristo, que é dele, a morte não vai segurar. Aí todos morrem, nós vamos para lá. Aí dormem. Então, nós estamos, para Cristo, nós estamos dormindo, que nem os pais de vocês, as avós de vocês, que morreram em Cristo Jesus, está lá no cemitério, para o mundo está morto. Para nós, eles dormem. Por quê? Quando Jesus disse que quando a volta dele vier, primeiro ressuscitará os mortos. E nós que estamos vivos, depois vamos ser transladados, num piscar de olhos, transformado e levado ao arrebatamento. Então, aqueles que vão ressuscitar, por que Jesus vai ressuscitar os mortos, os corpos? Por quê? Porque, irmão, o Senhor comprou nós. Você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Nós fomos comprados por um bom preço. Portanto, glorificai no vosso corpo e no vosso espírito a Deus. O corpo nosso pertence a Deus. Quando ele desce a essa sepultura, nesse corpo, que é um corpo terreno de pecado, ele desce, ele vai desfazendo. Na ressurreição, ele vai voltar, porque a nossa alma sobe para Cristo. Só que quando Cristo vier, todas as almas sairão do paraíso e vão voltar e vão receber os seus corpos. Só que é um corpo glorificado, porque Cristo vai glorificar esses corpos e serão corpos celestiais, igual de Jesus. Você sabe que Jesus é o Filho homem que está lá no céu, né? E o corpo dele, ele foi ressuscitado com o corpo dele. Teve outro corpo lá, irmão? Quando Jesus foi ressuscitado, qual corpo que foi ressuscitado? O mesmo ou teve um outro corpo? O mesmo. É o corpo dele. Só que na ascensão, ele foi glorificado. Quando Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou ele foi glorificado. Então, era um corpo já, glória a Deus. Você pode ver que
o corpo de Jesus, antes da morte, fisicamente, você pode ver, ele poderia fazer se ele quisesse, mas ele não fez, né? Mas ele poderia fazer. Ele não fez. Ele obedeceu a Deus como um servo de Deus. Ele foi mais humilde de qualquer, humilhou-se até dos anjos, até mais abaixo do que os anjos diante de Deus. Ele se fez um nada, irmãos. Ele se fez zero. O menor de todos. Você viu o que Jesus fazia? Quando ele apareceu aos discípulos, toda a casa fechada, Jesus aparece lá dentro. Jesus desaparece na frente dos 2 discípulos de Emaús, na casa dele. De repente, Jesus aparece ali no mar. Ali, ali no João capítulo 21. Está vendo? É um corpo glorificado. Glória a Deus. Assim seremos nós. Vocês lembram da parábola lá da parte de Lázaro e do rico? Veja, Lázaro, pobre, mendigo, na frente da casa de um rico, e os cachorros estavam lambendo a chaga dele, que era doente. O rico, todo esplêndido, não deu nenhuma confiança e nem ajudou aquele homem. Lázaro morreu. E os anjos vieram buscar e foi para o seio de Abraão, de Moisés, talvez. Acho que é Abraão. Irmãos, isso é uma colocação, porque foi no seio do Senhor ali. E o rico também passou o tempo e ele morreu. E aí, lógico, foi levado para o inferno. E lá, o rico olhando de longe e disse, pai Abraão, né? Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a pontinha do seu dedo e venha refrescar minha língua, porque eu estou em atormento. Quer dizer, fogo para tudo quanto é lá. Aquele homem está sofrendo demais. Vê que está se falando de alma, hein? Não está falando de corpo, porque um foi para o caixão e o outro foi jogado, que nem, eu acho que nem caixão direito fizeram para aquele homem. Um mendigo, um indigente. Só que quem veio buscar a alma dele? Os anjos, porque foi ordem. Não é assim? Muito bem. Então, Abraão falou, não, tem uma separação, um abismo entre nós e ti. Ninguém pode passar de lá para cá, nem daqui para lá. Estou resumindo, tá, irmãos? E aí ele falou, então, manda alguém daqui que vai lá, eu tenho 5 irmãos, e tal, tal, não. Lá tem profetas, lá tem tudo, e eles não creem, vai crer que vai levantar um daí, né? Aí, irmãos, o que quis dizer com isso? Que eles, mesmo no inferno, ele tem consciência, né? Então, irmão, todos aqueles que vão para o inferno, eles vão ter consciência de todas as chances que eles tiveram diante de Deus, de Jesus Cristo e todo o evangelho do Senhor. Mas rejeitaram o Senhor Jesus. Imagina fogo para tudo quanto é lado. Se fala do lago do fogo, se vocês entendem, né, irmãos? Claro que entendem. Vocês já viram o que é um lago de água, né? Uma lagoa de água, uma lagoa. Quando a gente pula dentro da lagoa, é água para tudo quanto é lado, né? Se abrir os olhos, tem água nos olhos. Se você abrir a boca, você engole a água, tem água na boca. Todo lado que você mexer, o seu corpo está cheio de água. Imagina o lago do fogo eterno. Se é um lago de fogo eterno, a hora que ele abrir os olhos, é fogo nos olhos. Abrir a boca, é fogo na boca. É só fogo. Esse é o inferno, que está reservado para Satanás e os seus demônios, seus anjos caídos. E os ímpios que também rejeitaram, e todo aquele que rejeitar o evangelho de Jesus, a palavra de Deus. Mas hoje nós estamos aqui para a salvação. Bem-aventurado quem está crendo isso. Bem-aventurado quem está dando valor. Crentes, nós que somos crentes, os cristãos, irmãos, não leva por leviandade a graça de Jesus, hein? Não leva por brincadeira esta graça. Seus olhos estiver mais na concupiscência deste mundo, rever melhor ainda hoje, muda o seu ser, anda com Jesus, porque a eternidade você nunca mais terá chance de pedir misericórdia a Deus, porque Deus não vai perdoar aquele dia do juízo, o dia do grande juízo. Então, amados, vamos meditar nisso em nome de Jesus. Não vamos ser meio crente aqui na terra, não, hein? Um pezinho dentro da graça que é Cristo Jesus. Não estou falando um pé dentro da igreja e outro fora, não. Porque dentro da igreja muita gente não te conhece.
Estamos falando de Jesus Cristo, a graça dele. Um pezinho dentro de Jesus e outro pezinho no mundo. Não é o próprio Senhor Jesus e Deus Pai que sonda os nossos corações e as nossas mentes? Só eles podem fazer isso? Então, nós não vamos enganar Cristo e nem o nosso Pai, e principalmente também o Espírito Santo. Os três. Ninguém vai enganar eles. Você pode enganar qualquer pessoa. Engana o pai, engana a mãe, engana irmãos, engana quem você quiser. Cristo, ninguém você engana. Mas Cristo ninguém engana. Então, é melhor agora nós começar a rever isso melhor. Tá bom? Vamos rever, ainda há tempo, conserta a tua vereda em Jesus, peça perdão a Ele, porque ainda há tempo. Depois, não terá mais tempo. Então, entendemos aqui, irmãos, porque Jesus falou que a menina dorme, porque ele vai acordar ela, vai devolver o espírito a ela. Ele não é o dono do espírito? Deus não é dono das almas? Não foi Deus que criou as almas? Não pertence totalmente a ele? Ele mesmo disse: as almas são minhas. Não foi isso que ele falou? Então, irmãos, Jesus é Deus Filho. Aí ele falou assim: não, ela dorme. Ah, irmãos, o povo riu de Jesus, caçoou dele, né? Vamos falar aqui numa palavra nossa brasileira: caçoou, né? Quer dizer, zombou dele, né? Zombou de Jesus. Então, já que zombaram de Jesus, e o Senhor não é também de brincadeira, Jesus mandou que retirasse todos eles. Pai, tira todos eles aqui. Não quero nenhum desses incrédulos perto de mim. Por quê? Porque eles iam atrapalhar. Iam atrapalhar a fé daquele que está necessitado. Irmãos, vocês estão percebendo que Deus está fazendo algumas obras, Deus está fazendo algumas peneiradas, Jesus está peneirando, porque pode ser que um crente já contaminado pelo pecado, tentando roubar a fé de uma outra pessoa. Tomamos cuidado com isso, meus amados. Tá bom? Quem guia nós é o Espírito Santo de Deus. Então, vamos tomar bastante cuidado, tá bem? Todos estar vigilante e todos levando a sério essa graça que é Cristo Jesus. Ele deu, é uma dádiva para todos nós. Então, amados, todos aqueles incrédulos saíram. Então, Deus também está vendo na terra o povo de Deus sendo atacado de todas as formas. O povo de Deus hoje, nós que estamos aqui, todos os crentes, se vocês olharem lá 70 anos atrás, os crentes eram mais sinceros, mais fiéis a Deus, se dedicavam mais ao Senhor, liam mais a Bíblia Sagrada. Não eram todos, porque ali tinha a época as pessoas eram analfabetas. Só que elas, irmãos, elas procuravam que pessoas que sabiam ler, lerem para ela. Então, aquelas pessoas oravam mais, buscavam mais, andavam mais em comunhão, tinha temor diante de Deus, não levava fofoca, não se falava da desgraça de outras pessoas. Mas agora, e a geração de hoje? O que mais tem fofoqueiro, mentiroso, enganador, faz de tudo para tirar os bens do seu próximo, cobiça, engana, levanta mau testemunho. Nos dias de hoje é assim que está acontecendo. Então, o que Jesus está fazendo? Irmãos, vocês não se assustam, não. Vocês estão vendo um monte de crente parando? Vocês estão vendo um monte de crente que está indo para o mundo? É porque no coração deles não tinha a palavra de Deus, irmãos. Porque quem tem a palavra de Deus, ele está enfincado na rocha. Ele foi edificado, ela foi edificando a sua vida em Jesus Cristo e não nas pessoas. Deu para vocês entenderem isso? Então, muitos foram embora porque, como agora, graças a Deus, vocês estão tendo conhecimento da Bíblia Sagrada, nós todos, porque temos ela em nossas mãos, é aquela história, vocês vão ajuntando aí as peças e vai observando. Quando Jesus falou da semente, a semente que caiu na beira do caminho, as aves comeram, quer dizer, são aquelas pessoas que ouvem e se alegram, mas vem Satanás e arranca todinho do coração deles, volta para o mundão, e assim por diante.
Nem vou estender muito esse assunto, que vocês estão entendendo. Louvado seja Deus. Então, queridos, estão percebendo crentes saindo? Estou falando saindo de Jesus. Estou falando de Jesus. Não estou falando igreja, porque cada um de vocês é a igreja de Jesus. Vocês são o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio proveniente de Deus para estar habitado dentro de vocês. Por isso que vocês são templos de Jesus. Então, nós estamos falando sair da graça, não estou falando sair de igreja, estou falando sair da presença de Jesus. É isso que eu estou falando. Judas, no começo, andou com Jesus, mas depois ele saiu de Jesus, mas andava com Jesus. Mas ele não estava mais andando com Jesus espiritualmente. Fisicamente, estava todos. Quem imaginou ali, Pedro, João, Tiago e os demais, que Judas ia fazer esse negócio? Quem que imaginou isso? Tá tudo juntinho, tudo certinho. E Judas ali comprando as coisas e dando para o pobre também. Só que eles não viam que Judas subtraía. Estão entendendo? Então, irmãos, no dia do Senhor, ele virá e o que é dele será como ovelhas à sua direita e os bode à sua esquerda. Então, querido, a pergunta é para todos que estão aqui: qual lado você está? Quer ficar à direita de Cristo? Então, guarda a sua palavra, os seus mandamentos e anda com ele. Agora, se você quer ficar à esquerda de Cristo, leva a sua vida no pecado, dissolutamente, não teme nada, tá nem aí com o pecado. Eu vou na igreja, vou quantas vezes for necessário, tá tudo bem na minha vida. Pode buscar a palavra, às vezes até ora. Nós ouvimos. Agora, não sabemos se Deus ouve, né? Porque se o pecador, até as tuas palavras são abomináveis diante do Senhor. São aqueles que têm consciência e querem andar no errado. Não estamos falando de um pecador que se arrepende, porque pecador que se arrepende, o Senhor perdoa todos os pecados e ali é uma nova vida. Agora, o pecador que se arrepende, mas não arrepende, no começo se arrepende, mas depois quer voltar a fazer tudo o que quer, ama mais o mundo, gosta de festas, né, mundanas, gosta de baile, gosta de tantas coisas, prostituição. Quantos pecados ocultos, irmãos, meu Deus do céu. Amados, santos do Senhor, não se assustem, só olha para Jesus, mas vai cair muita gente, vai cair muitos. Alguém vai falar que, meu Deus, mas é muito forte isso. Oh, meus irmãos, quem mais pregou o inferno? Olha que nas Escrituras, próprio Filho de Deus, Jesus, falou mais do inferno do que o reino dos céus. Por quê? Porque o coração do homem é duro mesmo. Só que aqui, por que Jesus falava em parábolas? Porque muitos deles estavam com o coração endurecido, mas aqueles que queriam mesmo entender as parábolas é que iam ser salvos, é o que andava para Jesus, são os escolhidos. Está entendendo isso? Você tem interesse mesmo pelas coisas de Deus? Anda com Ele, sirva a Ele, desvie os seus caminhos do mal, devemos sempre estar assim. E aí muitos estão se assustando, né? Quantos crentes apostatando da presença de Deus? Quantos? Por quê, irmão? Porque a semente que está no coração dele, o diabo tirou. Porque ele não foi fiel com o Senhor. Então, igreja, cada um de vocês é templo do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo guiar vocês. Ande nos mandamentos do Senhor. Se você tem conhecimento do mandamento do Senhor, ande nela. E você vai ver que o maligno não toca nos filhos de Deus. Por que não toca? Porque eles estão debaixo das asas do Senhor, debaixo da proteção, da orla do Senhor, ali nos judeus. E hoje nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro Eterno, debaixo da sua proteção. O sangue do Senhor Jesus tem poder sobre nós, e poder sobre até os demônios, sobre tudo. Por isso que nós estamos debaixo das mãos do nosso eterno Deus.
para estar debaixo das mãos dele, nós temos que andar no mandamento dele. A igreja entendeu tudo isso? Louvado seja Deus. Amados, então foi assim que eles riram do Senhor. E o Senhor, para ele, a menina dorme, porque ele é dono e dá vida para ele quem quiser, qualquer hora. E aqui, então, foi tirado os incrédulos. É o que vai acontecer, viu, irmãos? Você sabia que tem crente que zomba, só para terminar aqui, sabe que tem crente que zomba de Deus? Tem. Todo aquele que pega a palavra de Deus e joga pelas costas é um zombador, vocês concordam? Deus ensina, Deus manda, o Senhor nos orienta e o zombador joga pelas costas e não obedece nada. É aquele lá que está construindo a sua casa na areia. Aí um dia vai cair. Quando cair, a queda é grande. Zombadores, pois sabe que tem que ser colocado na rocha, andar com Cristo, mas prefere andar no mundo. É mais gostoso para a carne. Mas você está matando a tua própria alma pela desobediência. Porque a sua alma mesmo, ela não está tendo consciência diante de Deus. Porque, na verdade, a tua carne deseja porque a tua alma deseja. Porque sua alma ficou pendendo para as coisas deste mundo e não para o celestial. E aí, claro, vai fazer as vontades da carne. Tudo está aqui é físico, né? Ah, amados. Então, espero em Cristo Jesus que não há zombadores de Deus aqui no meio de nós. E se houver, pela tua ignorância, corra para os pés do Senhor e peça perdão de toda a tua alma e ande nos mandamentos do Senhor. Você será salvo em nome de Jesus. Ou salva em nome de Jesus. Finalizando, irmãos. Aqui, o Senhor Jesus mandou que saísse, né? Todos saíram. Então, ali ficou somente com o Senhor Jesus. Ele ficou com o pai, com a mãe da menina, e lógico, estava Pedro, Tiago e João, claro, né? E a menina estava deitada, ela estava ali, provavelmente em cima de uma cama, deitada, e o Senhor, olha lá, olha o toque do Senhor Jesus, irmão. Jesus toca na mão dessa menina. Provavelmente ele segurou a mão dessa menina e disse, tomando a mão da menina, quer dizer, tomou a mão da menina, quer dizer, segurou a mão da menina, tocou nela e disse, Talita comigo, vamos traduzir, menina, a ti te digo, levanta-te. Naquela mesma hora, a alma dessa menina voltou, o espírito dela voltou, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Então, por que ela andava? Porque ela já era uma menina de 12 anos qualquer um anda, então ela estava andando. Imagina, irmãos, assombrou-se todo mundo com um grande espanto, porque nunca Jairo viu um negócio desse. Nunca a mãe dela viu isso. Só os discípulos, né, que estavam andando com Jesus Cristo ali. Veja o assombro que aconteceu, a alegria que tomou aquele povo. E o Senhor Jesus disse ali que não contasse a ninguém, que ninguém soubesse isso. E disse, dá de comer para ela. E deu o alimento para ela se alimentar. Você viu, irmão, a tristeza de Jairo e depois a alegria de Jairo? Na tristeza, irmão, quando nós estamos em guerra, quando nós estamos em luta, que nós estamos passando processos difíceis, é aí que o inimigo envia os seus demônios para tentar anular nossa fé em Jesus, nos entristecer, pôr medo em nós. Porque se põe medo, a gente perde a fé. Pois o medo, a gente perde a fé. Então o inimigo põe, mas será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Glória a Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, amados, ficam firmes. Confia no Senhor Jesus. Confia em Jesus Cristo. Irmãos, esta aqui é o conselho da palavra de Deus. Ficam firmes, sirvam a Jesus e que Deus, pela sua bondade e misericórdia, veja aqui nessa leitura da palavra, o Senhor está abrindo as nossas mentes, nossos corações, cada vez melhor para nós seguirmos Ele, e vocês estão fundados na palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o inimigo, ele vai usar de pessoas para tentar, né, afastar vocês de Jesus Cristo, porque quem está enfincado em Cristo nunca se afasta dele.
tá bom? Mas, como eu disse a vocês, muitos estão virando as costas para Jesus. Espero que essa palavra, as outras que o Senhor vai enviando, em todos os lugares que é guiado pelo Espírito de Deus, que vocês ficam firmes em Jesus e só olhem para o céu. Nós somos novas criaturas. Nós morremos para o mundo e nascemos para Jesus. Nascemos em espírito. Agora nós devemos andar em espírito, porque Deus é espírito. E convém que nós o adoremos em espírito de verdade. Irmãos, cuidado, a pessoa fala, mas tudo é espiritual, tudo é espiritual. É verdade, tudo é espiritual mesmo, não tem carnalidade. Para quem anda com Deus, não mistura a carne, só anda no espírito mesmo. Essa é a verdade. Aí vocês vão ter problema, porque Jesus disse assim, muitos vão te aborrecer vocês por causa do meu nome. Você acredita, irmão, porque você anda com Deus, com Jesus, as pessoas que querem andar na carne, elas não querem mais convidar vocês para estar entre elas, nem para uma festa, um aniversário, ou algum assunto, porque você só fala de Deus, aquilo aborrece. Sabe que tem crente que, ai, não aguento mais, só fala de Deus. Sabe que tem crente que faz isso? Ah, não, o irmão não tem outra conversa, o irmão não tem outra conversa, é só Deus, só Deus, só Deus. Irmão, o Jesus deixou claro. É claro, nós temos alguns assuntos a tratar materialmente, mas nós não vivemos materialmente. Vivemos espiritual. Estou falando de alma, tá? Estou falando de alma. Alma que vai para o céu. Estamos falando dessa alma que vai para o céu. Ela vive com Cristo. Então, por causa do nome de Jesus, vocês vão ser rejeitados. Vocês acham que eu também não passo por isso ou não? Você acha que não sou rejeitado? Muito. Afrontado muitas vezes. Mas só que o Senhor Jesus já ensinou a nós ali, por causa do nome dele. Só vou ler aqui para vocês e quero que vocês leem comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Olha o que diz aqui, irmãos, para finalizar a palavra do Senhor. Jesus estava falando sobre a bem-aventurança, né? Ali a montanha, né? O sermão da montanha. E tem uma passagem aqui que Jesus diz assim, ó, vou ler aqui para vocês. Versículo 10, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. O que é a justiça? Por causa da palavra de Deus, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, agora está falando com os discípulos. Sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, meus irmãos, se preparam. Vão falar mal de vocês, tudo que for possível para falar contra vocês. Vão levantar injúria, vai caluniar, vai perseguir, vai mentir e vai perseguir. Tá bom? Sabe o que é perseguir? É quando... Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Perseguição, para ilustrar para vocês. Vamos falar materialmente. Uma onça, né? Ou então um leão. O leão encontra uma zebra. E a zebra vê o seu predador. Então a zebra já começa a correr, porque ela quer salvar a vida dela. Ela sabe que ela vai virar comida. Ela vai ser morta. O predador começa a perseguir ela, começa a correr atrás dela, vai perseguindo, perseguindo. E ela tem que correr, irmãos. Aqui é a mesma coisa. O que Jesus está dizendo aqui, que vão injuriar contra nós que amamos Cristo e vivemos na palavra dele, vão injuriar e vão perseguir e vão mentir. Hoje, não é que a pessoa vai correr atrás da tua casa e te pegar. Ela vai procurar os seus atos. Ela vai procurar... Lembra de Daniel? Daniel não foi perseguido por aqueles príncipes? Eles foram até a casa de Daniel e viu Daniel orando lá, entregou para o rei e disse, olha, no espaço de 30 dias ninguém poderia buscar Deus. Daniel não fez caso de ti e assim ele errou. E assim por diante. Isso é uma perseguição. Criar leis contra a pessoa, Irmãos, perseguidores são assim. Eles fazem de tudo de afastar as pessoas do nosso convívio. E tanto vocês amam, viver em comunhão com elas, eles afastam, injuriam, inventam mentira, porque aqui se está dizendo mentira, está sempre se levantando contra o cristão. Está vendo? Irmão, dói ou não dói? Machuca ou não machuca? Machuca.
E essas pessoas que estão fazendo com vocês, elas odeiam vocês. Ela está odiando. É assim que o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos, que muitos vão injuriar, vão perseguir e mentindo. Irmão, isso estava vindo do lado externo, dos judeus, tá bom? Só que hoje está vindo até do lado interno também, porque o próprio inimigo está usando de crentes não temente a Deus, e por motivo, põe inveja no coração deles, colocam mentira no coração deles, vão passando para as pessoas, vai te denigrindo, vai estragando a tua imagem diante de demais irmãos. Irmãs, você tenta se defender, ninguém ouve mais você, e o Senhor te diz que tudo isso foi por causa dele. Alegra no Senhor, porque nenhum desses aí vai te dar vida eterna. E todos que estragou a tua amizade, todos que te denigriam, ninguém dá mais crédito à pessoa de você. Tem uma resposta aqui no versículo 12 de Mateus capítulo 5. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmão, vocês não são únicos a ser machucados, perseguidos, tá bom? Vocês não são únicos. Eu também não sou único. Então, tudo que eu disse a vocês, eu acredito que muitos de vocês estão passando, eu também estou, nem todos me amam, nem todos, muitos se afastaram, mas Jesus está na minha vida. E rogo para que Cristo esteja na vida dele. Quem sabe um dia todos acordam e vamos, né, estar sempre unidos em Cristo Jesus. Então, amado irmão, amada irmã, fica firme, confia em Deus, não tema nada, só alegra-te que o vosso galardão não é na terra, é no céu. Tá? E aqueles que se afastam do Senhor, são eles que o diabo pode usar para atacar os que estão perto do Senhor. Lembra disso. Se você está numa casa que tem luz, numa sala tem luz, à noite, aí você vai para o quarto, nas trevas, você não vai ligar a luz do quarto, você sai da luz daqui e vai andando na escuridão quando você chega no quarto. Às vezes você bate a cabeça no armário, ou você bate a cabeça na cômoda, bate o joelho ali e tal, se machuca, né? Pois é, não tem luz. E aí você só vai encontrar um obstáculo na tua frente. Mas quando você está na luz, você vai encontrar o obstáculo e vai desviar do obstáculo. Está entendendo isso que Deus está dando a graça de falar? Ande em Cristo. Anda com Jesus. Irmãos, tudo isso que Deus está preparando no dia de hoje e nesses dias que estão vindo e os vindouros, o Senhor, quando Ele vier, tudo isso aqui está nos alertando. Porque no dia que Ele vier, muitos não terão coragem de perguntar para Jesus, porque vai vir como um filme na mente de todos. E aí fala, nossa, como eu fui negligente. Aí é tarde. O dia aproveitável é hoje. Anda com Jesus. Quem não está andando, anda agora com Jesus. E não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para o céu se não for através do Filho de Deus, Senhor Jesus. E ninguém vem a Cristo porque Deus, agora vem, porque Deus enviou Jesus na terra, ele se manifestou, agora ele está manifestando o reino de Deus e nós vamos para lá. Então, minha amada irmã, tome cuidado com as suas decisões e ande com Jesus. Esse é o conselho da palavra. Agora, quem vai tomar o rumo é você que decide. Jesus muitas vezes avisou Judas, mas foi ele que decidiu ir buscar as 30 moedas de prata. Não teve nenhum êxito de fazer. Só que depois ele se arrependeu. E o arrependimento... Arrependeu não, perdão. Quem arrependeu foi Pedro. Se Judas se arrependesse, eu creio que Jesus ia fazer alguma coisa por ele. O problema é que ele não se arrependeu. Ele teve remorso. E com isso ele acabou com a vida dele. Esse é o remorso dele. O remorso matou ele. Irmãos, vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus, tá bem? Glória a Jesus. Que o nome de Deus, nosso amado Salvador Jesus, seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Que dá um rito da glória. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Minutinho.
Toda a glória a Deus.